Vamos falar sobre a reeleição do presidente chinês. Primeiro eu vou até esclarecer um pouco que tem eleição, não tem, mas isso é importante para você importador e isso é importante para você que deve sim analisar sempre o cenário político, não só no Brasil, mas internacional. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracari e hoje não vai ser um conteúdo de importação, mas vai ter a ver e muito mais relacionado à China. A China, logo após nas últimas semanas, estava finalizando o processo de escolha do presidente da República Popular da China. E novamente, quem foi escolhido foi o atual, o que já estava no comando por 10 anos, que é o Xi Jinping. Então, primeiro é importante até esclarecer que muita gente me pergunta se existe uma eleição, se existe voto, se o chinês votou ou não. Eu vou falar um pouquinho disso. Antes, de falar da eleição em específico, é legal mencionar que antes do Xi Jinping era o Hu Jintao. Esse presidente ficou muito famoso, principalmente para quem estudava economia ou para os internacionalistas um pouquinho antes, porque ele ajudou a levar o nome da China para o mundo. Essa foi a missão dele. Aparentemente, não dá para afirmar isso com certeza, mas o próprio partido, eles escolhem alguém com uma missão pré-definida. Então, todos os grandes e novos presidentes, desde que eles começaram a ter uma política da escolha de um líder maior, tem mais ou menos isso. Então, ele tem essa missão. A missão, por exemplo, do Hu Jintao era levar a China para o mundo. Então, o que ele fez? Ele pegou a Huawei, ele pegou várias empresas de tecnologia, montou fábricas e estruturou e mostrou para o mundo que a China não era só aquela fabricante de produtos baratos, da política do cheap China, dos produtos que eram mal feitos, que eram ruins, que eram cópias, e mostrou que a China tem sim potencial para desenvolver novos produtos, novas tecnologias. Eu não estou excluindo que muitas coisas falsas ainda são feitas lá, numa proporção muito menor que antes, e claro, tem aqueles rumores, e até provas de que eles sim roubaram algumas patentes e tecnologias do mundo. No entanto, eles desenvolveram muita coisa. Hoje, se você pegar, existem empresas exemplo de marcas chinesas que estão se desenvolvendo por aí. E grande parte disso foi desse marketing interno, ou desse marketing que o Hu Jintao teve para levar a China para o mundo. As eleições na China são em 2012 e 2017. Mas o novo, vamos falar assim, o novo mandato sempre vai começar em 2013, 2018 e nesse caso agora eles estão votando em 2022 para o novo presidente começar em 2023. O Xi Jinping já está lá desde 2012, quando ele foi escolhido, e a missão dele era melhorar a qualidade dos chineses em si. Então a China ficou popular para o mundo, ela enriqueceu bastante, e aí o presidente falou assim, não, agora está na hora de nós, chineses, termos mais benefícios. Então o que ele fez? Ele melhorou lá o seguro saúde, porque não existe o SUS, não existe saúde gratuita na China. Apesar de parecer que um país que tem um comando comunista, ele vai ter uma saúde gratuita, não existe isso. Todos os chineses pagam, mas existe sim um seguro. Então ele melhorou um pouco esse seguro, melhorou algumas políticas para financiamento das casas para os chineses, aumentou o salário mínimo, colocou algumas leis mais restritas no aspecto do trabalhista, então muitos chineses têm mais benefício, uma segurança um pouco melhor da que eles tinham antes, ele conseguiu cumprir essa missão. E qual que seria essa nova missão dele de 2023 a 2027 nesses próximos 5 anos? Como que ele foi reeleito? Não existe uma missão pré-definida. A única coisa que o partido espera dele é que ele mantenha as mesmas políticas que ele tem seguido. Isso são palavras do próprio partido. Eles esperam o mesmo crescimento. Só que ele está pegando uma China com uma realidade muito diferente da que ele pegou antes. Hoje, atualmente, a política do Covid-0 lá na China causou os índices mais altos de desemprego jamais vistos. Eu vou dar um exemplo. Um estagiário, quando a gente contratava, um recém-formado, da cidade de Shenzhen, que é onde fica um dos nossos escritórios, mas é que fica a matriz. Se pegar isso 3, 4 anos atrás, o salário que a gente pagaria para um estagiário ou para algum recém-formado girava em torno de 4 a 5 mil yuan por mês. Isso você faz aí o câmbio, dá em torno de 1,6, 1,5. Agora, hoje em dia, essa mesma vaga, as empresas estão pagando de 2 a 3 mil yuan. Porque está faltando, tem muita gente desempregado, você consegue contratar sem com a mesma dificuldade de antes, e com isso baixou muito o salário, até para favorecer as empresas a contratar. Então, eles têm sim aquelas, eu não sei se vocês já viram, já devem ter visto, mas se tem um caso de Covid ou 2 numa cidade, ela é fechada completamente. Essa política tem sido cobrada por outras pessoas, mas continua assim. Então, ele foi eleito, e vamos falar só uma coisa, se tem eleição ou não. E a verdade é que é uma eleição diferente da nossa aqui.
não sei se dá para chamar de eleição, mas o conceito é o seguinte: existem nomeados do partido em cada cidade, né? Essas pessoas são funcionários públicos pré-escolhidos também pelo partido e são esses que são os representantes do povo das cidades. Esses representantes, eles não consultam o povo em si, eles escolhem pela população da cidade, isso vai aumentando proporcionalmente e aí é escolhido um novo presidente. Então ele é escolhido pelos próprios membros do partido. Tentando transferir isso para uma realidade aqui no Brasil, imagina se os próprios deputados, só que nesse caso não existiria PT, PSDB, PL, todos seriam um partido só. Os próprios deputados iriam escolher quem seria um novo presidente. Então é mais ou menos, tentando transferir aqui para o Brasil, seria assim. Bom, consegui explicar um pouco da história desse presidente e até o que é uma eleição se não existe. Eu considero que não é uma eleição se você não pode votar ou opinar em quem vai, mas depende de você. E quais são os impactos disso ou desse novo presidente perante aqui? Existem várias teorias, até que a gente vê na mídia, que o nosso relacionamento com a China ficou pior. E assim, olhando do ponto do aspecto negócios, os últimos 4 anos foram os recordes de exportação para a China. Então como é que a gente analisa um país? A gente analisa o que ele está importando e o que ele está exportando. Essa é a balança comercial, que você já deve ter visto por aí. E a balança comercial só dá recorde. E a China em si representa 65% desse superávit. Ou seja, ele é nosso maior cliente. Se o Brasil fosse uma empresa e enviasse lá aço, produtos agro, tudo que a gente exporta para o mundo, a China é nosso melhor cliente. E eles só compraram mais nos últimos anos. Aí tem gente falando assim, não, mas foi a gripe suína. Não, mas foi que agora, nesse ano de 2022, a China tem passado por uma seca muito grande, 21 e 22. Por isso eles estão comprando mais. Até faria sentido, mas não justificaria este aumento. Só para você ter uma ideia, por exemplo, em 2021, o saldo, ou seja, de novo, o que a gente importou e exportou, foi de 40 bilhões. Antes disso foi 33 e antes disso foi 27. Então nesses últimos 3 anos só tem crescido o que a gente exportava. Aí você fala assim, poxa, mas no passado também não era assim? Na época que o nosso relacionamento com a China era melhor ainda, na Golden Era da China, que fala 2002, vamos falar 2010, na época do presidente Lula, por exemplo, e na verdade não. O saldo comercial naquela época era de 1,5, 2, às vezes 3, e em 2008 foi até negativo. É claro que existiram vários outros fatores, não dá pra gente considerar isso, mas agora, neste momento, nos últimos anos, o nosso relacionamento com a China está muito bom. Então, o que tende a acontecer, se tudo ficar igual, é que esse relacionamento se continue. Então, o pessoal do agro, o pessoal da exportação, mesmo apesar, o pessoal do aço, o setor de construção na China agora está um pouco desacelerado, o que preocupa o pessoal de aço, mas mesmo assim, todo mundo acho que se anima com as projeções do mesmo presidente lá na China, o que deve trazer bons resultados para a gente. E é isso, pessoal, isso foi para abrir a sua cabeça, na verdade, como isso afeta as importações, mas as exportações em si, e até o próximo vídeo.